E os nossos temas de hoje são caso o Jordi começou a repercutir no Senado. O Lira falou sobre o assunto, mas não é exatamente aquilo que a gente esperava, né? Crise nas terras Yanomamis. Que diferença de tratamento da época do Bolsonaro para agora, né, pessoal? Falando nele, nosso querido ex-presidente, cartão de picadas. Que vexame, hein? Mas que vexame, ô dona CGU. Temos também o atual presidente da República falando mal da justiça americana para defender a corrupção da Petrobras. O cara realmente não aprende. Vamos falar também a respeito do mundo maravilhoso do Barroso, porque, de acordo com o presidente do STF, na época do Bolsonaro, houve um retrocesso. O STF é a solução do problema e faz mais de um ano que ninguém o ofende. Ele vive em uma bolha, né, pessoal? Agora vamos lá, vamos começar aqui falando sobre esse tema no canto da tela, tá? O que aconteceu? Um vagabundo, né, acabou tirando a vida do segurança de uma farmácia. Ele foi tentar roubar, o segurança interveio, depois ele voltou com uma faca e acabou matando o coitado de segurança, né? Estava apenas fazendo seu trabalho. E como vocês podem ver aí, ele tinha 11 passagens pela polícia por furto. Nessas horas que eu começo a rir, né? Quando eu escuto o Barroso dizendo que o STF é o problema, que adora soltar bandido, né? E logo depois vem uma notícia dessas aí para rebater. A justiça brasileira é bandidólatra. Nossas leis são uma piada, protegem os bandidos. Um cara desse nunca poderia estar solto. Deveria estar preso e nunca mais deveria deixar a cadeia. Vamos ressocializar, ele tem recuperação. Vale a pena você correr o risco em detrimento da segurança das pessoas de bem? Porque com certeza esse cara já foi solto justamente diante dessa premissa, né? Não, ele tem recuperação. 11 passagens. Por conta disso, dessa insistência irresponsável, temos um homem inocente morto hoje. Tá? Vamos falar aqui, pessoal, agora sobre os Yanomamis. Vocês devem se lembrar da época do Bolsonaro, né? Qualquer coisa, STF dá prazo de 48 horas, STF dá prazo de 5 dias. Quando eles estavam muito bonzinhos, o prazo era de 10 dias. Vejam aí, na época que começaram, né, as especulações a respeito da situação dos Yanomamis, né? O STF deu 5 dias de prazo para o Bolsonaro. Nossa, você tem 5 dias para explicar o que está acontecendo. Porque é um absurdo os índios estarem lá sofrendo, não tem vacina para o Covid, estão morrendo de Covid, estão passando fome, os garimpeiros estão destruindo tudo. E lá aí o Bolsonaro tem que explicar o óbvio, né? É uma região de difícil acesso, em muitos casos os próprios índios fazem acordos com garimpeiros, enfim, é uma situação complexa e o nosso Código Penal não ajuda muita coisa. Agora que a coisa literalmente piorou, o número de mortes nas terras Yanomamis aumentou em 50%, como a gente mostrou aqui recentemente, né? O número de queimadas também aumentou, né? Uma série de indicativos, todos eles pioraram, né? Todos piorando. Mas não tem nada, o STF não faz nada. Tá aí a ministra dos povos indígenas dizendo: o problema não vai ser resolvido em 2024, não. Tome tempo para resolver isso aí. Né? E aí não recebe prazo, não recebe nada, né? A diferença entre o cliente comum e o cliente VIP, né? Meu Deus, gente, a coisa é muito descarada. É muito descarada, né? Cartão de picadas do Jair Bolsonaro. O que aconteceu naquela época? Inventaram que tinha um cartão falsificado do Bolsonaro, né? Que ele tinha marcado lá, que tinha tomado a picada pro Xing Ling e tal. A gente sempre falou isso, não faz o menor sentido uma pessoa que nunca se pronunciou a favor da obrigatoriedade da vacina, ele próprio disse que nunca tinha tomado. Como chefe de Estado, ele não era cobrado por isso, ele podia viajar para qualquer lugar do mundo, ninguém o obrigava a tomar isso. Então qual era o sentido dele, Jair Bolsonaro, ter uma carteirinha lá de picada? Nenhuma, né? E não existia nenhuma prova, nenhuma sequer evidência, que é algo mais fraco do que prova, de que tinha o dedo do Bolsonaro nessa história. É muito fácil. Você pega um funcionário do posto de saúde que está aplicando a vacina, coloca o nome dele, coloca o CPF, que é de conhecimento público, todo mundo sabe qual é o CPF do Bolsonaro, basta pesquisar no Google que você encontra, né? E vai lá e faz o negócio. Aí pronto, o cara que não tem nada a ver com aquela história, está a milhares de quilômetros de distância, é envolvido nessa celeuma. Né? Agora, a CGU, depois do estrago feito, mais de um ano e meio depois,
vem dizer que não conseguiu achar nenhuma conexão entre o Bolsonaro e as pessoas que fizeram o registro. Né? E todo mundo sabia que esse era o caso. Mas desgastaram. Foi mais um desgaste contra o Bolsonaro em ano eleitoral, gente. Essa campanha foi a mais suja da história desse país. A campanha mais suja que eu já vi na minha vida. Quiçá da história mundial. Né? Então tá aí. Agora, não tentem me convencer, tá? Não tentem me convencer de que não dá para descobrir quem fez o login. Tá? E se você pega lá a pessoa e não foi ela, tem que perguntar. Quem tem tua senha? Quem sabe teu login? E aí você chega a essa pessoa. Se não chegaram, é porque realmente não tem nenhum envolvimento com o Bolsonaro e eles deixaram para lá. Porque não querem descobrir a verdade, porque a verdade pode ser comprometedora. Tá? Lula. Gente, o Lula é um mitomaníaco, né? A gente fala da Patrícia Leles, né? Teve esse caso dela recentemente. Eu acho que se tiver um campeonato de mentira entre ela e o Lula, olha, nunca teremos um vencedor. Vai ser um empate eterno, né? Nem na cobrança de pênalti a gente vai saber quem é que mente mais. A gente trouxe aqui ontem, né, a questão do imposto de renda. Ele prometendo, durante a campanha, em debate na televisão aberta, até 5 mil reais, quem ganha até 5 mil reais vai ser isento de imposto de renda. Aí chega agora, quem ganha 2 salários mínimos vai ser incluído no imposto de renda. É uma mentira atrás da outra. Agora, ele está reclamando da justiça americana por conta das condenações contra a Petrobras, que aconteceram lá naquele país. Os acionistas americanos entraram na justiça contra a empresa e venceram. Né? E aí ele diz que estão mancomunados. Né? É como se fosse uma armação contra a Petrobras. Né? O Lula é o cara que diz que o impeachment da Dilma foi um golpe. Só que acaba de colocar no Ministério da Justiça o relator do processo de impeachment da Dilma. Para vocês verem como o cara é completamente, né, surtado, lelé das ideias. Agora, ele se acostumou tanto, não só com a impunidade, mas com o favorecimento. É um cara que foi condenado por unanimidade em 3 instâncias diferentes por corrupção e depois é solto na marra, quando cai a prisão em segunda instância, quando tornam o Sérgio Moro suspeito, quando dizem que o CEP do julgamento não estava certo por ter sido feito em Curitiba e não era para ter acontecido lá, né, porque os outros processos caducam, não vai dar tempo de você julgar. Né? É tanto favorecimento, é tanta vaselina, é tanto KY, que o cara passa a achar a justiça, quando não lhe favorece, errada. Só que a justiça americana é muito diferente da nossa. Comete erros? Com certeza comete. Mas é bem diferente daqui. Bem diferente daqui. Então ele compra uma briga atrás da outra. É o estadista, né? É o estadista que vive causando problemas diplomáticos. Tá aí criticando a justiça americana por ter feito a coisa certa. Realmente é um... Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos falar agora do Barroso, tá, pessoal? Ele estava lá em Davos, né? Inclusive foi divulgado que ele era o único, vejam bem, o único juiz, né? Se bem que nem juiz ele é, porque nunca passou em concurso, mas vamos lá, vamos deixar de lado aqui o processo seletivo, né? Ele era o único juiz do mundo em Davos, no Fórum Econômico Internacional. O único. Ele não conhece o próprio lugar. É um desvarado. Ele gosta de holofote, ele é carente. Vocês sabem qual é a maior diferença entre o Barroso e, por exemplo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli? É porque o Moraes, o Toffoli, o Gilmar, eles estão pouco se lixando se o povo odeia eles. Estão nem aí. Contanto que não falem, se falar, tu vai preso. Agora, se não falar, então nem aí, pode me odiar à vontade. Pode me odiar. O Barroso não, ele é um cara carente. Né? A vida do Barroso é uma eterna busca por autoafirmação e reconhecimento. Só que o que acontece? Todo mundo detesta ele, todo mundo despreza ele. Deve ser uma vida muito triste, pessoal. Uma vida muito triste mesmo. Né? Aí ele vai lá e diz que o governo Bolsonaro foi um retrocesso. O Barroso não pode falar sobre política. Ele não tem o direito de falar sobre isso. Não é isso que ele deve fazer. Ainda mais como presidente do STF. É uma deturpação das funções
de um ministro da Suprema Corte. Mas ele vai lá e diz isso, que foi um retrocesso. Foi um retrocesso, Barroso, na sua opinião, mas escolhido pelo povo. E a democracia eu sempre faço questão de ressaltar. É o povo escolhendo os seus representantes pelo voto direto, periódico e com contagem pública. E através desses escolhidos, exercendo sua soberania. Isso é o sentido, esse é o sentido real da democracia, esse termo que vocês distorcem tanto, né? Conseguiram vulgarizar, o tornaram estéril. Né? Mas o Bolsonaro sim foi escolhido através da democracia. Agora, um cara que tem esse poder todo sem nunca ter recebido um voto, isso é o oposto de democracia. Tá? É totalmente o contrário, diametralmente oposto. Tá? Ele diz isso, que foi um retrocesso, e que o STF é a solução. Né? O STF é a solução de todos os problemas, apesar, repito, dos ministros nunca terem recebido um voto na vida. Eu não sei o que dizer, pessoal. Quer dizer, eu sei, mas o próprio Barroso disse que a democracia voltou porque faz mais de um ano que eu não sou insultado. Né? Eu já insultei o Barroso no passado, quando eu achava que a gente vivia na democracia. Por quê? Porque em uma democracia você pode insultar quem você quiser. Se a pessoa se sentir ofendida, entra na justiça contra você. Agora, quando a própria justiça te obriga a calar a boca por medo, através, né, da vara mesmo, isso não é uma democracia. Não é. Então, é óbvio que o Barroso não foi insultado nesse último ano. Por dois motivos. Provavelmente ele não entra mais na internet, não lê, porque se entrasse saberia que isso não é verdade. Né? E a quantidade é mínima, comparada com o passado recente, porque todo mundo tem medo. Né? E isso não é justiça. A justiça julga, né, diante de um caso. Agora, quando você faz uma pré-censura, isso não é justiça, é uma outra coisa, como eu disse aqui, é o oposto de democracia. Beleza? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos falar agora a respeito do Carlos Jordi. A gente viu, né, pessoal, aquela coisa louca e tal. Saiu a decisão, né, do ministro responsável pela ordem de busca e apreensão, pela operação. O embasamento tem a consistência de água de salsicha. Né? É uma coisa assustadora você usar aquilo ali como justificativa para fazer uma busca e apreensão na casa de um deputado federal e em seu gabinete. Mas o Brasil é isso, hoje em dia. O Brasil é isso. 5 líderes de partidos no Senado se manifestaram a favor do Carlos Jordi. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Mas se estão se manifestando é porque a água está batendo na busanfa, eles estão sentindo que a qualquer momento pode ser com eles. Tá? Rodrigo Pacheco não falou e não vai falar nada. Se falar, é aquele discurso bananoso de sempre, falando em democracia para cá, democracia para lá, e ninguém entende nada. Né? Agora, o senhor Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a casa legislativa da qual o Carlos Jordi faz parte, disse que não foi avisado da busca e apreensão. Porque é o seguinte, pessoal, a lei não diz que ele tem que autorizar a busca e apreensão. Agora, existe um acordo de cavalheiros, né, uma regra não escrita, de que quando isso acontece, o presidente da casa, seja do Senado, seja da Câmara, será comunicado, sem poder de veto. Em todas as oportunidades anteriores, de acordo com ele, Arthur Lira, em que isso aconteceu, ele foi avisado. Dessa vez, ele não foi. Né? Em outros casos, a busca e apreensão foi proibida, como, por exemplo, quando foi com o José Serra. Não permitiram que o senador José Serra tivesse seu gabinete, fosse alvo de busca e apreensão. Quem tomou a decisão, quem proibiu, o Dias Toffoli. Tá? Mas nesse caso não, o Arthur Lira foi atropelado. Repetindo, não pela lei, mas por ter conseguido se tornar insignificante. A culpa é dele. Se há pouco tempo atrás ele era avisado, ele era comunicado e agora não é mais, é porque, obviamente, ele encolheu. Ele se tornou uma figura dispensável na hierarquia do poder em Brasília. O Alexandre de Moraes não enxerga mais
o Arthur Lira como alguém que mereça algum tipo de explicação. E a culpa por isso é dele, é do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco. Eu arrisco dizer, tá? Eu arrisco dizer que eles só ocupam ainda os cargos que ocupam porque está escrito na Constituição que precisa existir. Esses cargos precisam existir. Aí, para manter aquele vernizinho, né, aquela máscara de democracia, para fingir que o regime não mudou ainda, né, aí deixa eles lá. Agora, na prática, eles ainda mandam em alguma coisa? Nada. Nada. A burocracia pode até ser respeitada eventualmente. Agora, quando ela é desnecessária, como foi nesse caso, e não existe respeito, esquece. E se existir a necessidade, né, oficial, através da lei, é mais uma questão realmente de chegar lá e falar, olha, a gente vai fazer e você não vai reclamar. Agora, o irônico disso tudo é o seguinte, a decisão foi monocrática do Alexandre de Moraes. E existe uma PEC, proposta de emenda constitucional, que está parada na Câmara após ser aprovada pelo Senado, que é a parte mais difícil. Justamente limita decisões monocráticas de ministro do STF. E o senhor Arthur Lira engavetou. É nessa situação em que nós estamos. Tá, pessoal? É nessa situação em que a gente está. E eu vou me despedir aqui de vocês por hoje com um pensamento meu, tá? Pelo menos é assim que hoje em dia eu norteio a minha vida pessoal e social. Qualquer pessoa que bata palmas para o que está acontecendo no Brasil, das duas, uma. Ou ela é cega demais para enxergar, né? Ou então ela concorda com aquilo ali. Mas ela sabe que é errado. Ela tem plena ciência de que o que está acontecendo né, realmente coisa de ditadura. Aí eu pergunto aqui para vocês que estão assistindo, essas pessoas que se comportam dessa forma merecem fazer parte do teu círculo social, da tua vida? Da minha, não. Eu excluo essas pessoas completamente da minha vida. Porque quem apoia o que está acontecendo não tem, né, hombridade, não tem caráter, não tem o direito de fazer parte da minha vida. É assim que eu decidi viver daqui para frente. Já tem um bom tempo. Então sugiro que vocês façam a mesma coisa. Porque toda vez que eles vêm com esse papo de polarização para cá, polarização para lá, isso, mais do que qualquer outra coisa, é sinal de ditadura. Porque em uma democracia você tem liberdade para escolher apoiar o espectro político que você quiser, desde que não seja ilegal, como o nazismo, como deveria ser o comunismo e como é ilegal em alguns países. Quando existe, né, uma coisa homogênea, é porque isso é forçado. É porque você está proibido de criticar com uma coisa que já está começando a ficar, já está bem avançada no Brasil. Na Rússia, se você critica o Vladimir Putin, você vai preso. O mesmo vale para quem criticar o Xi Jinping na China, quando não é morto. E aí o que acontece? Se você faz uma pesquisa, o resultado vai ser o quê? Homogêneo. Então, se eles querem lutar contra a polarização, que é um sinal inequívoco de liberdade, vocês já sabem o que eles querem e estão atingindo. Evitem essas pessoas. Um forte abraço, a gente se vê por aí.